Boa noite, pessoal. Meu nome é Pablo. Eu vou estar apresentando o tema de hoje, delineamentos, estudos originais não populacionais. A minha orientadora é a professora doutora Andréa Maria Eleutério e eu tive a colaboração das futuras mestrandas Ana Maria Rodrigues e Maria Alice Aguiar. Esse daqui é meu sumário, que é realmente para tentar sintetizar o máximo possível as ideias do tema de hoje. Aí eu vou falar sobre pesquisa qualitativa, a pesquisação, o estudo de caso, o estudo de série de casos, o experimento laboratorial e tentar trazer algumas reflexões a vocês. Entrando já nessa introdução, para vocês terem um pouco melhor do entendimento, é interessante falar um pouco sobre a epidemiologia. A epidemiologia, em sua essência, ela pode ser obtida por meio da interpretação da sua etimologia. Então, epi significa sobre, demo significa população e logos significa tratado. Então, de certo modo, seria justamente o estudo que afetaria a população. É interessante que o conceito original de epidemiologia, que se restringia aos estudos das epidemias de doenças transmissíveis, de modo a investigar as suas causas e controlá-las, prevaleceu por um longo tempo. Só que esse conceito ele acabou evoluindo de modo a abranger praticamente todos os eventos relacionados à saúde das populações. Ao longo do tempo, foram elaboradas 23 definições para a epidemiologia. Porém, para alcançar melhor nível de explicação, podemos conceituá-la como o ramo das ciências da saúde que estuda na população a ocorrência, a distribuição e os fatores determinantes dos eventos relacionados com a saúde. Esse conceito ele foi dado pelo Pereira e é um conceito que ele vem difundindo bastante nas pesquisas bibliográficas. É interessante falar um pouco sobre o que é desenho ou delineamento de um estudo e, tendo em vista isso, essa questão da epidemiologia em si, sabemos que para realizar uma pesquisa científica de forma adequada é fundamental que se faça também um correto delineamento da pesquisa. E delineamento ou desenho da pesquisa nada mais é do que o planejamento da pesquisa em sua dimensão mais ampla, envolvendo tanto a sua diagramação quanto também a sua previsão de análise e interpretação dos dados. Em outras palavras, é escrever corretamente um projeto onde estarão previstas todas as etapas da sua realização. Dessa forma, considera-se o ambiente onde os dados são coletados e os meios de controle das variáveis, o que pode prevenir vários contratempos, como, por exemplo, o estudo tomar uma direção diferente da esperada no começo da pesquisa. Além disso, pode-se também evitar a realização de atividades desnecessárias e também executar a metodologia com mais facilidade. É interessante comentar um pouco sobre também quais são os tipos de pesquisa em saúde. Não basta apenas delinear essa pesquisa, é também necessário fazer uma correta escolha do tipo de pesquisa que pode melhor se enquadrar na população que vai ser estudada e também que mais atenderá os objetivos do pesquisador, para que então a gente consiga definir o melhor delineamento para que esses objetivos possam ser alcançados. O mesmo tipo de pesquisa pode ser delineado de diferentes formas. A exemplo, temos um estudo observacional, que é um tipo de pesquisa, pode ser delineado como um estudo de coorte ou então como um estudo de caso-controle. Então, para que a gente possa abordar um pouco melhor o nosso tema de hoje, que são de fato os estudos não populacionais, devemos entender primeiro que há diferentes tipos de pesquisa, quanto também há diferentes classificações. E aí, como vocês podem ver aqui neste quadro, dá para ver que são algumas classificações desses tipos de pesquisa. E aí eu vou trazer um comentário realmente dessas duas primeiras classificações para que vocês consigam entender um pouco melhor quais são estes tipos e onde vão estar enquadrados os tipos de delineamento que eu vou comentar mais à frente. Então, quanto à finalidade, a gente tem a pesquisa básica ou fundamental e a pesquisa aplicada. Na pesquisa básica, o objetivo é adquirir novos conhecimentos que contribuam com o avanço da ciência, porém, sem uma aplicação prática prevista. Já na pesquisa aplicada ou tecnológica, o objetivo nessa pesquisa é realmente de produzir novos conhecimentos para a aplicação prática voltada para a solução de problemas que são concretos, principalmente problemas que já estão ali
dificultando um pouco o progresso da tecnologia. Então, essa pesquisa ela realmente traria para o pesquisador e para a população novos conhecimentos que permitiriam esse avanço. Quanto à natureza, temos a pesquisa observacional e a pesquisa experimental. Na pesquisa observacional, o pesquisador ele atua como um espectador, porém sem interferir no curso natural ou no desfecho da pesquisa em si. Ele realiza apenas as medições e coleta aqueles dados. Um exemplo que eu vou trazer aqui para a gente hoje é justamente a série de casos, o relato de casos, o estudo de corte transversal, o estudo de coorte e o estudo de caso-controle, que serão estudos que serão abordados no próximo tema, que é o tema da Carol. Quanto à pesquisa experimental, ela é a pesquisa que envolve algum tipo de experimento, no qual o pesquisador ele vai participar ativamente na condução do fenômeno ou do processo que está sendo estudado e também vai atuar tanto na causa daquele fenômeno ou do processo, modificando e avaliando as mudanças que foram feitas no desfecho. A exemplo desse tipo de pesquisa, nós temos os estudos controlados, seja ele duplo, cego, randomizado, não randomizado, autocontrolado ou com um controle externo, e também os estudos que não são controlados. Entrando um pouquinho nos estudos não populacionais, que são de fato o nosso tema atual, podemos perceber, né, que entre essas várias classificações que estavam aí atrás, alguns estudos eles vão se enquadrar melhor no tipo não epidemiológico e no tipo epidemiológico, ou não populacional e populacional. E o não populacional é justamente o nosso tema da reunião atual. É nele que vai reunir a pesquisa qualitativa, a pesquisa-ação, o estudo de caso, o estudo de série de casos e o experimento laboratorial. Temos aqui então, de fato, entrando no nosso tema, que seria a pesquisa já qualitativa, onde a gente consegue perceber que a pesquisa em si é a atividade concreta no processo de constituição e desenvolvimento científico e ela possibilita a produção, a identificação e a descoberta do conhecimento, trazendo respostas para perguntas específicas e soluções para os problemas. Por isso, para melhor compreender os acontecimentos sociais, houve a necessidade de uma diversidade metodológica, o que motivou a constituição de diversos métodos e técnicas para o planejamento e também para a execução do processo investigativo. Processo esse que deve ser apresentado em uma linguagem mais simples, clara e objetiva, para que possam ser acompanhadas e, caso o pesquisador deseje, também para que possam ser replicadas. Diante disso, há duas naturezas diferentes, a quantitativa e a qualitativa, sendo a primeira pautada em explicações matemáticas e modelos estatísticos, enquanto a segunda tem enfoque nas interpretações das realidades sociais. Certo, a pesquisa quantitativa todos nós já conhecemos bem, lidamos com ela todos os dias no trabalho, na faculdade, no jornalismo e até mesmo na maior parte das pesquisas eleitorais, principalmente que a gente vai ver nesse ano eleitoral. Porém, o que seria então a pesquisa qualitativa? Na pesquisa qualitativa, o cientista ele objetiva aprofundar-se na compreensão dos fenômenos que estuda. Ele vai interpretar esses fenômenos segundo a perspectiva dos próprios sujeitos que estão vivenciando aquela situação. Esses fenômenos estudados eles seriam as ações dos indivíduos, grupos ou organizações em seu ambiente ou contexto social. Vale lembrar que nesse tipo de pesquisa não há preocupação com a representatividade numérica, generalizações, estatísticas ou relações lineares de causa e efeito. É interessante que os fundamentos da pesquisa qualitativa vão ser bastante pregados por muitos autores. Então, eu trouxe aqui 3 elementos que são fundamentais. Seria ele a interação entre o objeto de estudo e o pesquisador, o registro de dados ou informações coletadas e a interpretação ou explicação do pesquisador quanto àquele fato observado. Fazendo então um paralelo entre quantitativo e qualitativo, eu deixei aqui, tentei selecionar de uma forma mais didática para que todos consigam entender. Então, o quantitativo ele vai estar em azul e o qualitativo vai estar em verde. Trazendo então um pouco sobre o paradigma, temos que o método quantitativo ele segue a doutrina positivista, na qual vão se considerar que cada conceito de uma teoria deve ter como referência algo que seja observável,
ali na realidade onde se vive. E defendem também a verificabilidade dos enunciados científicos e a construção de relações lógicas entre os mesmos. Ao fazer isso, impõe-se, um critério muito pré-estabelecido, e seria esse critério justamente o método científico, que vai orientar o modo de agir e o modo de pensar. Já no método qualitativo, tem suas bases na fenomenologia, no qual o investigador está mais preocupado com a natureza do que vai investigar, de tal modo que não existe para ele uma compreensão prévia do fenômeno, o que é muito diferente da quantitativa, já que tem-se essa própria questão da chuva de ideias, de tentar entender o conceito do fenômeno que vai ser estudado. Na qualitativa, não possui um princípio explicativo, uma teoria ou qualquer indicação que defina aquele fenômeno. Inicia-se então o seu trabalho interrogando o próprio fenômeno, o que é aquele fenômeno, tanto para o pesquisador quanto também para os membros que serão pesquisados. Quanto à força do método, a própria doutrina que guia cada um desses métodos também vai influenciar em sua força. De certo modo, ao utilizar um método científico com rigor e por meio da lógica e da matemática como uma linguagem básica, o método quantitativo ele vai possibilitar chegar a verdades universais e que podem ser generalizadas, permitindo então que os seus resultados sejam altamente confiáveis e altamente reprodutíveis. Porém, ao seguir a fenomenologia, a pesquisa qualitativa ela procura reavivar, tematizar e compreender os fenômenos, ou seja, ela possibilita que aquele fenômeno ele seja revivido, experimentado de modo vivo, bem estabelecido e compreendido na sua intenção total, não apenas naquela representação, de modo a validar todos os seus resultados. Quanto aos objetos de estudos, como eu já comentei, tem uma diferença muito clara entre esses dois métodos, também quanto aos seus objetos de estudo e também quanto aos seus objetivos de pesquisa, no qual o quantitativo vai buscar os fatos vistos e descritos na realidade observável e reprodutível, estabelecendo assim as relações lógicas entre si. Enquanto isso, o método qualitativo ele vai compreender os fenômenos apreendidos, interpretando seus significados para as pessoas que agem de acordo com seus próprios valores, sentimentos e experiências, considerando que as mesmas pessoas elas são inseridas em um ambiente que é mutável, onde os aspectos culturais, econômicos, sociais e históricos não são passíveis de um controle, como por exemplo no método quantitativo. Pelo contrário, aqui esses resultados eles são de difícil interpretação, de difícil generalização e muito difícil reprodução, porque cada pessoa é uma, então ela individualiza aquele significado para ela e isso fica muito difícil de generalizar para um todo. Quanto à amostragem, são bastante distintas entre si, sendo que no método quantitativo a amostra é do tipo randomizada, no qual o pesquisador irá selecionar os participantes ao acaso, mas que representam estatisticamente toda uma população. Agora, na pesquisa qualitativa, a amostra é do tipo intencional, onde os indivíduos serão escolhidos propositalmente pelo pesquisador, justamente por ser aqueles indivíduos que vivenciam o problema que está em estudo ou que tenham algum tipo de conhecimento sobre o problema em si. Cada indivíduo ele vive o problema ou o fenômeno de uma maneira diferente, dando a ele o seu significado por meio da sua própria vivência adquirida durante anos. E isso é uma forma de enriquecer o tema a ser pesquisado. Quanto ao perfil e tamanho da amostra, há uma outra diferença aqui bastante interessante, no qual, no método quantitativo, a amostra vai ser estatisticamente definida, isso de forma prévia, e o seu N vai ser indispensável, pois será necessário na hora de rodar as estatísticas que vão validar aqueles resultados. Além disso, aqui há uma predileção pelo maior número de pessoas e com características mais variadas. Já no método qualitativo, o pesquisador não se preocupa com N, sendo o próprio número de participantes da pesquisa definido diretamente no campo, à medida que o pesquisador vai fazendo sua coleta e realizando essas associações. Por isso, aqui o número de pessoas é muito menor e as características são pré-determinadas, justamente para abranger o problema em questão. Quanto aos instrumentos de pesquisa,
O método quantitativo ele dispõe de métodos no qual o pesquisador distancia-se do fato pesquisado, mantendo a sua neutralidade por meio de uma observação dirigida. Além disso, direciona também o participante a ceder aquilo que o pesquisador quer por meio de questionários fechados, exames laboratoriais e dados prontuários, aplicando escalas e classificações com os dados coletados. Já no método qualitativo, o pesquisador envolve-se no fenômeno estudado, não se preocupando com a neutralidade, e sim com a objetividade. Por isso, o pesquisador faz uso de seus sentidos e observando o participante de forma livre. Há ainda o emprego de entrevistas semi-dirigidas, permitindo que o participante coloque sua visão do problema, além da coleta intencional em prontuários e testes projetivos e eventuais. Quanto ao tratamento e análise dos dados, temos que o método quantitativo ele vai explorar o uso de técnicas estatísticas, manipulando os números para obter as comprovações de hipóteses. É nesse tipo de pesquisa que vemos as grandes comparações entre os próprios indivíduos da pesquisa, tentando estabelecer até mesmo grupos controles. Já no método qualitativo, faz uma análise do seu conteúdo por meio de uma categorização, processo no qual o pesquisador irá definir as categorias por relevância teórica de repetição, observando aquilo que foi mais importante para os participantes, além das categorias que mais se repetiram ao longo do discurso dos mesmos. E justamente por cada participante ser único e elencar o que mais é importante com base na sua vivência, é que neste método aqui, a busca por comparações já não é tão possível, valorizando muito mais a individualidade dos membros. E por fim, quanto à apresentação dos resultados, temos aqui então que eles vão divergir categoricamente. Por quê? Uma vez que esse método quantitativo nos traz que os seus resultados em uma linguagem matemática, compilados e lapidados em tabelas e quadros, eles vão nos revelar então a relevância estatística daquela pesquisa. Por outro lado, temos também que o método qualitativo ele vai abordar os seus resultados por meio de citações literais dos participantes dentro das categorias que já foram elaboradas anteriormente. Citações estas que vão integrar a própria discussão do artigo elaborado ao final da pesquisa. Então, há ainda outras diferenças nesses dois métodos, mas essas foram as diferenças mais importantes. Além disso, espero ter explanado um pouco melhor sobre o método qualitativo, que surgiu para dar realmente um enfoque à visão do participante sobre a variável de suas vivências, transcendendo os números e buscando significados, uma vez que os pesquisadores deste método fazem uma crítica à pesquisa quantitativa ao dizer que esta sacrifica os significados e simplifica a vida social. Entrando então em pesquisa-ação, temos que, segundo Cholent, em 1986, ele conceituou que a pesquisa-ação é um tipo de pesquisa social com base empírica que é concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou com uma resolução de um problema que é coletivo e no qual os pesquisadores e os participantes representativos daquela situação ou do problema estão envolvidos de modo cooperativo e participativo. E justamente por ter como base a pesquisa empírica, a pesquisa-ação ela leva em consideração a descrição de situações concretas por meio de observações e ações em meios sociais, sem, porém, então, desprezar a pesquisa teórica, que é fundamental para a elaboração da pesquisa-ação. Por ser uma pesquisa do tipo qualitativo, a pesquisa-ação ela confere aos dados obtidos e observados um caráter descritivo e rico em significados, considerando o contexto e o ambiente natural em que se desenvolve a investigação. Segundo Tripp, a pesquisa-ação ela é entendida como uma investigação-ação, que é um termo genérico para qualquer processo que siga um ciclo no qual se aprimora a prática pela oscilação sistemática entre o agir no campo da prática e o investigar a respeito dela. É necessário ter uma ação por parte dos elaboradores e participantes, mas não é uma ação que resolva problemas que sejam triviais,
pois os problemas eles devem ser relevantes no escopo social e, por isso, eles devem requerer uma investigação muito mais elaborada. Uma vez que identifica esse problema, realiza-se o planejamento da ação, buscando uma solução para implantar a ação, seguindo então com o monitoramento e a descrição dos efeitos que essa ação trouxe para aquela realidade, com uma posterior avaliação dos resultados daquela mesma ação. E isso é interessante porque pode acabar voltando, por ser um ciclo, pode acabar voltando a ter uma nova pesquisação, já que algum outro tipo de problema pode ter surgido ao se avaliar os resultados daquela ação anterior. Devo esclarecer que a pesquisação ela é diferente da pesquisa convencional, pois numa pesquisa convencional não há a participação dos pesquisadores junto com os usuários ou pessoas da situação observada. Além disso, há uma grande distância entre os resultados de uma pesquisa convencional e as possíveis decisões ou ações decorrentes. Ou seja, a pesquisa convencional ela traz os dados sim, mas ela não decide sobre o que fazer ao tomar consciência sobre eles, diferentemente da pesquisação, cuja ação para solucionar aquele problema já faz parte do seu próprio processo de investigação. Interessante que aqui a pesquisação ela também utiliza técnicas como a coleta de grupos, questionários e entrevistas, que são instrumentos reconhecidos como pertencentes à pesquisa convencional. Porém, não é para levantar dados ou relatórios para serem arquivados, como acontece numa pesquisa convencional, mas sim para elucidar a realidade, gerando um conhecimento sobre a mesma e subsidiando as possíveis interpretações a respeito do ambiente pesquisado. Além disso, a pesquisação ela tende a uma diversidade de propostas de pesquisa em vários campos de atuação social, seja dentro de uma organização, como por exemplo empresas, instituições ou até mesmo escolas, ou em um ambiente aberto, como um bairro popular, a comunidade, dentre outros. Por isso, cabe ao pesquisador identificar os possíveis apoios e resistências, convergências e divergências, posições otimistas ou negativas e recursos financeiros que podem vir a ser necessários para o processo da pesquisação em si. Entrando um pouco na metodologia, é interessante falar da fase exploratória, que é um momento de descoberta da pesquisa, dos interessados e dos expectativos. É um momento também investigativo, produzindo ali um conhecimento sobre a realidade em questão, buscando conhecer as características da população objeto da pesquisa, sua expectativa e os problemas apresentados ou qualquer outro dado que seja relevante. Já quanto ao tema da pesquisa, ele é a designação do problema prático e da área de conhecimento a ser abordado. Aqui há uma identificação e uma seleção das áreas de conhecimento que podem apoiar a pesquisa e além disso, é interessante estabelecer aqui o tema de modo muito simples e que aponte os problemas e o enfoque escolhido. Por isso, ele deve ser de comum acordo para todos os membros envolvidos. Quanto à colocação dos problemas, é o momento de colocar realmente quais são os problemas que estão ali em questão, determinando todos os detalhes mais cruciais que estão ligados ao problema. E para isso fazemos perguntas básicas, como por exemplo, o que, quem, onde, quando, como e por quê. Tudo isso sem julgar o problema, apenas buscando interpretá-lo e, por fim, vamos escolher o problema que deve ter realmente uma relevância científica e social. Quanto ao lugar da teoria, é interessante falar aqui que a pesquisa social não basta apenas o bom senso dos pesquisadores e a sabedoria popular. É necessário ter um quadro de referência teórica que apoie os diferentes setores de abordagem, como por exemplo educação, saúde, moradia, comunicação e alguns outros, e é necessário que essa busca pelo conhecimento subsidie as discussões e as reflexões realizadas nos seminários, trazendo luz às interpretações da realidade. Quanto às hipóteses, elas devem ser claras, diretas e isentas de ambiguidades ou duplas interpretações, evitando assim as dispersões de informações e mantendo uma imparcialidade própria ao amparar-se em uma argumentação consistente e concreta.
Precisam estabelecer uma relação causal entre os objetos e podendo também atuar em rede, interferindo uma na outra. Como as hipóteses elas serão sempre verificadas na prática, elas podem então ser modificáveis ou substituíveis. Já quanto aos seminários eles vão servir para reunir os membros e pesquisadores a fim de centralizar as informações em um canal de divulgação e interpretá-las de forma conjunta. Para o bom desenvolvimento do seminário, é necessário promover, então, uma forma apropriada de designação dos membros em cargos de liderança e também suas atribuições, para que fique de forma mais fluida. Por isso, deve ser garantido também a transparência dos dados por meio de acesso e registro das informações que foram consideradas naquela pesquisa. Já quanto aos campos de observação, amostragem e representatividade, podemos determinar um conjunto de população por meio de 3 formas. A primeira seria a exclusão de pesquisa por amostras, onde a população ela vai ser mais limitada, com a equipe que dispõe de carga de trabalho compatível com a dimensão do trabalho que vai ser realizado. E aí, por isso, vamos utilizar muitos questionários e discussões mais em grupo. Pode ser também por uso de amostras, onde a população ela vai ser maior, vai extrapolar a capacidade de trabalho daquela equipe, porém será estatisticamente mais representativo. E aí utilizaremos as técnicas estatísticas para a sua elaboração. Já pode ser também uma terceira forma, que seria a valorização de critérios de representatividade qualitativa, onde vamos ter uma seleção de amostras de indivíduos ou elementos que foram escolhidos pela representatividade social naquela realidade vivenciada. Aqui não vai perder o princípio da aleatoriedade, porque esses indivíduos eles não são iguais entre si. Porém, não vai permitir que tenha uma generalização para aquela população. Já quanto à coleta de dados, vai ser um momento de captação da informação já existente, fazendo uso de diversas técnicas que também já existem. O pesquisador pode então usar a técnica documental, que é uma técnica de análise de conteúdo, observando arquivos, jornais, dentre outros, mas pode também utilizar a técnica do tipo antropológica, no qual vai observar e participar por meio de diários de campo, história de vida ou algum outro tipo de técnica. E pode ter ainda uma terceira técnica, que é a técnica de grupo, no qual vai ser promovido um sociodrama, ou seja, vai ser a reprodução social do meio em que vivem os participantes. O tipo de pergunta cabe ao pesquisador, ela pode ser aberta, fechada ou até mesmo de múltipla escolha, desde que esteja relacionada com o tema e com os problemas levantados. Já quanto à aprendizagem, ela vai permear todo o processo e vai ser enriquecida em função da ação em torno da investigação, além de contemplar também toda aquela contribuição dos pesquisadores que farão suas interpretações nos grupos de estudos e também nos seminários. Quanto ao saber formal e o saber informal, deve-se ter a clareza dos universos culturais distintos com os quais se trabalha, entendendo o que dizem os participantes e também o que dizem os especialistas. Os especialistas eles têm o saber formal, porém esse saber ele é do tipo incompleto, pois não se aplica satisfatoriamente a todas as situações. Já os participantes eles têm a experiência concreta e são os conhecedores do meio. Por isso, usa-se a técnica de comparação de temáticas, confrontando esses dois saberes, a fim de que eles interajam entre si para que os pesquisadores constatem tanto as divergências quanto também as convergências entre os universos do tipo formal e informal. Trazendo então o plano de ação, a pesquisação ela deve concretizar a si mesma em algum tipo de ação que seja planejada. O objeto de análise, a deliberação e a avaliação devem estar contempladas neste plano. Nesse planejamento, deve-se definir também os atores ou unidades de intervenção, os papéis e as relações entre eles, os objetivos da ação e os critérios de sua avaliação, além também de assegurar que a população participe ativamente dessa ação. O pesquisador, então, ele vai assumir um papel auxiliar, participando da ação e também da avaliação. E por fim, quanto então à divulgação dos resultados, essa divulgação externa ela vai se tratar do retorno da informação daqueles resultados que foram elaborados para aqueles envolvidos ou setores que estão interessados. Ela deve ser compatível com a compreensão dos destinatários, ou seja, deve ser
compatível com o nível de escolaridade e de entendimento daquela população, mas também deve ser um espaço aberto para sugestões. Elas podem gerar reações e contribuições para uma dinâmica de tomada de consciência e também sugerir o início até mesmo de mais um ciclo de ação ou de investigação. Entrando então agora em estudo de casos, temos que o estudo de caso ele costuma ser a primeira abordagem de um tema. Ele é usado para a avaliação inicial dos problemas que ainda são mal conhecidos e cujas características ou variações naturais não foram totalmente detalhadas. É um método onde vai se observar um ou poucos indivíduos com uma mesma doença ou evento e, a partir da descrição desses respectivos casos, pode-se traçar um perfil das suas principais características. É importante que um estudo de caso ele seja significativo, de interesse público geral e também completo. E para isso ele precisa de 3 características que são fundamentais. A primeira delas é o limite. O estudo de caso ele precisa de uma clara distinção entre o que é o fenômeno estudado e o seu contexto de inserção. Outra característica fundamental seria a coleção de evidências. O estudo de caso ele deve demonstrar de modo convincente que o investigador ele se empenhou exaustivamente na coleta de evidências relevantes daquele caso. E a terceira característica seria o tempo e o recurso, no qual o estudo de caso ele exige do investigador uma boa previsão na fase de design, ou seja, na fase de produção, de pensamento daquele estudo de caso, para evitar a falta de tempo e de recursos. Dessa forma, ele otimiza a sua produção. Conforme os objetivos de investigação, um estudo de caso ele pode ser classificado em 5 tipos. O primeiro tipo seria o intrínseco ou particular, no qual ele vai ser muito útil para se procurar compreender melhor um caso particular em si e os seus aspectos intrínsecos. Já no tipo instrumental, é para quando se vai tentar examinar um caso no qual tenta-se compreender melhor uma outra questão, algo que seja muito mais amplo do que aquele próprio caso em si, ou então algo que ainda vai orientar outros estudos ou instrumentos para as pesquisas posteriores. Já o tipo coletivo, ele vai ser interessante quando se estenderá esse estudo a outros casos instrumentais que sejam conexos com ele, de modo que o objetivo seja de ampliar a compreensão ou então a teorização sobre um conjunto ainda maior de casos. Os pesquisadores eles devem buscar, a partir dessa categorização, tanto o que é comum, como também o que é particular em cada caso. O resultado final ele vai mostrar algo que seja original, seja quanto à natureza ou histórico do caso, ou então até mesmo quanto ao contexto no qual se insere aquele caso. E no tipo descritivo, vão possibilitar ao investigador fazer uma descrição dos fenômenos que sejam contemporâneos dentro de seu contexto real. Já o estudo do tipo causal ou exploratório, ele vai ser um modelo de estudo que vai permitir ao investigador elencar os elementos que, de certo modo, vão permitir um diagnóstico de um caso com uma perspectiva, e aí tem que ficar muito claro essa perspectiva, de generalização naturalística. Por quê? Porque a gente sabe que o estudo de caso, uma das limitações dele, vai ser justamente essa impossibilidade de generalizações. Só que quando se faz um estudo do tipo causal, ele pode ter de fato uma possibilidade de generalização, ainda que seja pequena. Um estudo de caso naturalístico, ele é aquele que vai priorizar uma abordagem qualitativa da pesquisa, no qual as suas características fundamentais vão ser, primeiro, a interpretação dos dados feita com base no contexto, a busca constante de novas respostas e indagações, a retratação completa e profunda da realidade, o uso de uma variedade de fontes de informação, a possibilidade de generalizações naturalísticas, a revelação dos diferentes pontos de pesquisa sobre o objeto de estudo. E então na metodologia do estudo de casos, são 5 componentes que vão, de certo modo, traduzir um projeto de pesquisa, no qual o primeiro seria as questões de estudos, onde vai se utilizar os termos quem, o que, onde, como e porquê,
Para se chegar a uma boa questão de estudo, são necessários 3 passos. O primeiro é usar a literatura para estreitar o interesse para um ou 2 tópicos chaves, sem se preocupar com qualquer questão de pesquisa que seja específica. O segundo passo é examinar de perto alguns estudos chaves sobre o seu próprio tópico de interesse, identificando ali as possíveis lacunas para futuras pesquisas e também tentando estimular o raciocínio e ajudar a desenvolver as suas próprias questões. O terceiro passo seria examinar, então, um outro conjunto de estudos sobre aquele tópico que você já escolheu, porque isso vai reforçar a relevância e a importância das suas potenciais questões. Já nas proposições de estudo, devemos dirigir a atenção para algo que seja examinado dentro do escopo do estudo. Comece, então, a se elaborar as hipóteses para o estudo, utilizando as perguntas que se iniciam com os pronomes interrogativos, como e porquê. Na unidade de análise, essa fase ela vai consistir em delimitar a unidade que constitui o caso, o que exige uma habilidade muito grande do pesquisador para que ele possa perceber quais dados são suficientes para se chegar à compreensão do objeto como um todo. Algumas recomendações elas devem ser seguidas para que tenha-se de fato uma compreensão completa daquele estudo de caso. Então, deve-se buscar casos que sejam típicos, pois eles podem nos mostrar qual que é o tipo ideal daquela categoria. Mas deve-se também buscar casos que sejam extremos, porque eles nos dão uma ideia de qual que é o limite dentro daquelas variáveis que podem oscilar. E ainda pode-se buscar casos que sejam atípicos, porque a gente pode fazer uma oposição desses casos, tentando conhecer as pautas dos casos típicos e as possíveis causas dos desvios. Na maioria dos casos, uma única pessoa é o caso sendo estudado e o indivíduo é a unidade primária de análise, no qual coleta-se a informação sobre o indivíduo relevante e futuramente vários indivíduos ou casos parecidos poderiam ser incluídos em um estudo de série de casos. Aqui ainda é importante também definir quais são os limites de um estudo de caso, no qual deve-se determinar o começo e o fim estimado para aquele caso como propósito de estudo e também delimitar o escopo da sua coleta de dados e distinguir ainda os dados sobre o caso, ou seja, os dados sobre aquele fenômeno, dos dados que são externos ao caso, então os dados que são daquele contexto, justamente para ter essa clara distinção entre o que é fenômeno e o que é contexto. Entrando na coleta de dados, essa fase ela geralmente vai ser feita com vários procedimentos, tanto quantitativo quanto qualitativo, como por exemplo por meio da observação, da análise de documentos, da entrevista formal ou informal, da história de vida, da aplicação de questionário com perguntas fechadas, do levantamento de dados, da análise de conteúdo, dentre vários outros métodos e técnicas que são possíveis para se coletar esses dados. Já a seleção, a análise e a interpretação dos dados vai ser um passo fundamental, porque a seleção ela deve considerar os objetivos da investigação, os seus limites e também um sistema de referências para avaliar quais dados serão úteis ou não. Apenas os dados selecionados é que eles devem ser analisados. Por isso, o pesquisador ele precisa definir lá atrás o seu plano de análise e considerar suas limitações dos dados que serão obtidos, principalmente sobre a qualidade da amostra. Por quê? Porque uma amostra, se ela for muito boa, ela é possível até mesmo chegar a pensar em fazer algumas generalizações a partir daqueles dados que foram obtidos. E por fim, o último passo seria a elaboração de relatórios, seja eles parciais ou finais, e nessa fase é importante lembrar que deve ficar especificado nos relatórios o modo como foram coletados os dados, que teorias que embasaram a categorização desses dados e a demonstração da validade e da fidedignidade dos dados que foram obtidos. Além disso, também é importante que esse relatório ele seja de forma concisa, embora, a depender do caso, pode ser solicitado um registro mais detalhado, como por exemplo, quando se for um estudo de caso de uma doença que seja mais rara. Então, por não ter tantos casos daquela doença em si,
tenta-se ao máximo detalhar aquele relatório daquela doença para que aquele relatório seja uma base para futuras pesquisas. Entrando então em estudo de série de casos, nós temos que o seu relato ele será incluído apenas os casos, então não vai constituir uma pesquisa epidemiológica propriamente dita. Porém, nos permite formular novas hipóteses, o que acaba, de certo modo, representando uma importante interface entre a clínica vista, ou seja, entre a realidade e entre a epidemiologia. Então, habitualmente, um profissional de saúde que está, de certo modo, atento, ele vai relatar uma doença ou uma associação em comum, o que pode levar a mais investigações com desenhos que sejam mais elaborados, que não seja, de fato, um estudo de caso ou um estudo de séries de casos. O relato de série de casos é um estudo importante, porque ele nos permite avaliar onde vários casos semelhantes aparecendo em um curto período de tempo, acaba que anuncia uma epidemia, como, por exemplo, a que alertou a comunidade médica sobre a AIDS. Isso é interessante, pois o relato de apenas um caso em comum pode ser que não desencadeie uma investigação mais aprofundada. Porém, quando aparece uma série de casos incomuns, liga um alerta naquele profissional que poderá vir pesquisar mais profundamente. Às vezes, uma série de casos, quando bem elaborada e ao agregar um grande número de casos, pode até mesmo constituir um grupo muito grande que permita se realizar um estudo de caso-controle, o que poderá proporcionar um maior conhecimento daquela doença. Interessante que uma área que tem uma relação muito profunda com o relato de série de casos é a ginecologia, pois ela avançou muito com a sua utilização. A exemplo disso, temos que a endometriose ela foi descrita em 1860, baseada em relatos de casos, assim como sua própria patogênese. A síndrome do ovário policístico ela foi descrita em 1935, baseado em dados de 7 pacientes, ou seja, compôs uma série de casos. A talidomida, que era um medicamento muito utilizado para enjoo em grávidas, passou a ser contraindicado justamente por conta de uma série de relatos de casos que mostraram que ela era teratogênica. Trago aqui então uma divergência realmente do que seria um estudo de caso para uma série de casos. Essa diferenciação ela é subjetiva e diverge entre os autores. Alguns consideram, como por exemplo Oliveira, Velar e Sá, considera que o estudo de caso engloba não mais do que 3 casos, já uma série de casos compreenderia de 3 até 10 casos. Outros autores, como por exemplo a Andrea, que é nossa orientadora, considera que um estudo de caso é um conjunto de 1 a 9 casos específicos que são bem delimitados, contextualizados em tempo e lugar, para que se possa realizar uma busca precisa de informações. Já a série de casos acabaria agregando 10 casos ou até mesmo mais. Interessante comentar quanto às indicações que elas serão as mesmas dos relatos de casos, então elas vão ser muito úteis para utilizar na detecção de epidemias, na descrição de características de novas doenças, na formulação de hipóteses sobre as possíveis causas para as doenças, na descrição de resultados de terapias que são propostas para as doenças raras e ainda na descrição também dos efeitos adversos raros daquelas doenças que já são mais comuns, além também de ser muito possível fazer um teste de novos produtos. Chegando ao final, então, a gente vai falar um pouco sobre o experimento laboratorial, no qual o experimento laboratorial ele vai ser útil quando, por questões éticas, não é possível realizar em seres humanos, embora também possa ocorrer em casos específicos. Dessa forma, o foco de avaliação ele vai incidir sobre os animais, tais como camundongos, cães, coelhos e macacos. É o estudo que apresenta a duração mais curta, geralmente de algumas horas ou de alguns dias. O laboratório ele é considerado o local ideal para os estudos experimentais, porque permite que faça-se um controle rigoroso da situação, possibilitando uma maior precisão em todas as suas etapas. Dessa forma, é possível reduzir o grau de subjetividade na hora da aferição dos dados e proporcionar parâmetros que sejam mais exatos quando a comparação dos resultados. Exige instrumentos que sejam muito específicos, precisos e de um ambiente que seja muito adequado. Por isso, as experiências são efetuadas em recintos fechados, como por exemplo, casas, laboratórios ou salas, ou ainda podem até mesmo ser efetuadas ao ar livre,
mas seriam ambientes que seriam artificiais ou reais, de acordo com o campo da ciência. É interessante que o objetivo da pesquisa ele depende do que se propôs alcançar, devendo ser previamente estabelecido e relacionado com a determinada ciência ou ramo de estudo. No laboratório, o cientista ele vai observar, medir e também pode chegar a certos resultados, sejam eles esperados ou inesperados. Porém, muitos aspectos que são importantes da conduta humana não podem ser observados em condições que são idealizadas no laboratório. Às vezes, tende-se a observar o comportamento de indivíduos ou grupos em circunstâncias que são mais naturais, na realidade em que eles vivem, ou seja, sem o controle tão rigoroso quanto em um experimento laboratorial. A questão problemática das investigações em animais vai residir justamente na extrapolação de resultados para os seres humanos. Essa é uma questão fundamental, pois no caso de estudos em animais, as diferenças entre espécies, mecanismos metabólicos ou dosagens podem invalidar as generalizações. Por isso, a extrapolação dos estudos em animais deve ser feita com cautela, sendo necessário estudos clínicos complementares também em humanos, para que os resultados possam servir como base para a prática clínica. Trazendo então os tipos de experimentos laboratoriais, temos o modelo in vivo, que é um modelo que utiliza animais ou humanos para os experimentos em laboratório. O modelo animal, ele obrigatoriamente deve permitir que sejam avaliados fenômenos biológicos naturais, induzidos ou comportamentais que possam ser comparados aos fenômenos humanos em questão. Antigamente, os animais de laboratório eram utilizados como simples instrumentos de trabalho, auxiliando em diversas pesquisas, sem porém levar em consideração a sua condição sanitária e genética. Com o avanço da ciência e das questões éticas do uso animal, passou a ser exigidas melhores condições sanitárias e genéticas desses animais, tanto por uma questão médica, já que os animais são reagentes biológicos e os seus resultados desses experimentos podem ser afetados por essas condições, quanto também por uma questão ética, visto que também são seres vivos e merecem qualidade de uma vida digna. Quanto ao modelo in vitro, são modelos experimentais utilizados nos casos em que se deseja avaliar o comportamento molecular, bioquímico, celular e histoquímico dos tecidos normais ou patológicos. Os avanços em biologia celular têm permitido um aumento desse tipo de modelo experimental. São utilizadas aqui algumas técnicas que buscam simular as condições biológicas reais em laboratório, fornecendo então aos pesquisadores princípios a serem estudados posteriormente. Esse modelo ele tem sido bastante utilizado para testar novos materiais ou procedimentos terapêuticos ou preventivos. Quanto ao modelo in situ, vai ser um estudo onde será realizado exatamente no local em que o fenômeno estudado acontece. As vantagens desses estudos são uma execução do experimento diretamente no ser humano, ao invés de pesquisas realizadas no laboratório ou em animais, a facilidade do controle das variáveis, a possibilidade de realização de experimentos impossíveis de serem efetuados em ensaios clínicos, uma maior sensibilidade e validade das metodologias e também uma menor duração e custo em relação aos ensaios clínicos. Aqui, a sua aplicação vai ser justamente para também testar novos materiais e modelos terapêuticos ou preventivos. Quanto ao modelo ex vivo e último modelo, são ensaios realizados sobre o tecido de um organismo em um ambiente que seja externo, porém com a mínima alteração das condições naturais. Um exemplo disso é o estudo da permeabilidade dos fármacos utilizando-se o epitélio intestinal das rãs, onde se pega aquele fármaco e aplica sobre aquele epitélio intestinal das rãs, uma vez que elas já foram extraídas das rãs, e acaba se avaliando suas condições em um ambiente que é fechado, ainda que seja externo ao ser vivo, que seria a rã. Aqui ele vai ser um modelo muito importante também para testar esses novos materiais e também para testar novos modelos terapêuticos ou preventivos. Chegamos ao final, então, desse tema de hoje. Essas daqui são as minhas referências. E é isso, pessoal. Muito obrigado
pela paciência de todos, por estarem aqui ouvindo. Estou aberto a discussões, a perguntas, críticas, elogios. Muito obrigado novamente. Boa noite a todos.